Olá, educadores! Este é o nosso último encontro. Espero que tenham gostado, já vou sentir saudades. Gostei muito de poder colocar um pouquinho da minha prática e dessas teorias que eu também estudei para passar para vocês. Gostei muito. Hoje nós teremos entrevistas, teremos um pouco mais de teoria e vou colocar para vocês algumas postagens de trabalhos meus desenvolvidos nas salas de aula. Na Escola José Rosendo, no CIEP Municipalizado 465 e na Escola Particular SENE. Vamos lá? Letramento e Pedagogia do Afeto. Terceiro encontro, mais um pouco de teoria, entrevistas e mostra na prática. Hoje nós veremos os desafios para colocar em prática tanto o letramento, quanto o multiletramento, quanto a pedagogia do afeto. Desafios para colocar em prática o letramento. Formação de professores. Muitos educadores não recebem formação adequada para abordar o letramento e o multiletramento de forma crítica e integrada, como propõem os autores como Duboc, Jesus e Hilary Jenks. A formação tradicional tende a priorizar métodos mecanicistas de ensino da leitura e escrita, sem explorar a diversidade textual e multimodal. Infraestrutura e recursos. O acesso limitado a tecnologias e materiais didáticos diversificados dificulta a implementação de práticas de multiletramento. Segundo Duboc e Souza, o multiletramento exige que as escolas ofereçam acesso a tecnologias e espaços para a experimentação de diferentes linguagens. Complexidade das linguagens contemporâneas. Integrar mídias digitais, vídeos e redes sociais ao currículo exige dos professores uma compreensão das linguagens digitais e multimodais. Isso representa um desafio, considerando que muitos educadores ainda estão se adaptando ao uso de ferramentas tecnológicas na sala de aula. Diversidade linguística e cultural. Trabalhar o letramento crítico em um país como o Brasil, com tantas variações linguísticas e culturais, exige sensibilidade e preparo para lidar com diferentes realidades dos alunos, como apontam os PCNs e Hilary Jenks. Agora, desafios para praticar a pedagogia do afeto. Falta de formação emocional dos professores. Muitos professores não são preparados para lidar com as dimensões emocionais e afetivas dos alunos. Segundo Carl Rogers, em Liberdade para Aprender, a falta de empatia e acolhimento nas relações pedagógicas dificulta a criação de vínculos positivos e um ambiente de confiança. Sobrecarga de trabalho docente. O excesso de responsabilidades burocráticas e a pressão por resultados podem afastar os professores de práticas que valorizam a dimensão afetiva do ensino. Isso também dificulta o tempo necessário para conhecer os alunos individualmente. Contextos de vulnerabilidade social. Em escolas de áreas vulneráveis, onde muitos alunos enfrentam problemas como pobreza, violência e fome, a pedagogia do afeto torna-se ainda mais necessária, mas também mais difícil de implementar devido às demandas emocionais e práticas que recaem sobre os educadores. Resistência institucional. A pedagogia do afeto ainda enfrenta resistência em sistemas educacionais que priorizam resultados quantitativos, como notas e desempenho em avaliações, em detrimento do desenvolvimento socioemocional. Ainda bem que nas escolas que eu trabalho, isso não acontece. Eu tenho total liberdade para desenvolver a pedagogia do afeto dentro da minha sala de aula. Não há resistência institucional. Isso estou falando de verdade, tá, gente? Como enfrentar esses desafios? Formação contínua de professores. Investir em cursos e capacitações que abordem o letramento, o multiletramento e a pedagogia do afeto de forma integrada. Aqui tem as nossas referências: Duboc, Jesus, Hilary Jenks, Carl Rogers. Integração de tecnologias e múltiplas linguagens. Disponibilizar tecnologias e capacitar professores para utilizarem mídias sociais, redes sociais
e outros suportes multimodais no ensino. Temos aqui as referências do Bock, Souza e a BNCC. Valorização da diversidade cultural e linguística. Promover práticas pedagógicas que respeitem e valorizem as diferenças regionais, socioculturais e linguísticas dos alunos. Referências PCNs e Magda Soares. Apoio socioemocional para professores e alunos. Criar programas de suporte emocional para professores, reduzindo a sobrecarga e promovendo práticas afetivas no ambiente escolar. Referências Carl Rogers e Daniel Goleman. Estratégias interdisciplinares. Trabalhar o letramento e a pedagogia do afeto de maneira integrada com outras disciplinas, incentivando projetos colaborativos e atividades criativas. Referências BNCC, Paulo Freire. Conclusão. Os desafios para implementar o letramento e a pedagogia do afeto refletem questões estruturais, formativas e culturais que ainda permeiam o sistema educacional. No entanto, autores como Duboc, Jesus, Hilary Jenks, Carl Rogers e Paulo Freire oferecem ferramentas teóricas e práticas para superar esses obstáculos. A valorização da formação docente, a adaptação às tecnologias e a construção de um ambiente acolhedor e inclusivo são passos essenciais para tornar essas abordagens uma realidade nas escolas brasileiras. Esse é o caderno de gêneros que eu falei para vocês no primeiro módulo. É do meu aluno Ronald, do 7º ano da Escola José Rosendo. É um caderno simples. Nós trabalhamos gêneros textuais, a intertextualidade, acrósticos, poemas, interpretação de poemas, análise de livro de poema, desenho, mais poema. Aqui iniciou-se o trabalho com o livro paradidático A Face Oculta. E aí, a cada capítulo, nós fomos fazendo análises desse livro. Leitura e análise. Aqui é fichamento, um resumo sobre palestra que eles assistiram sobre Maio Amarelo. Aqui é a continuação do trabalho sobre o livro A Face Oculta. Aqui eu trabalho com Outubro Rosa. Aqui nós trabalhamos o gênero entrevista com o uso do livro didático também. Esta aqui é uma atividade que eu criei. Eu queria fazer uma revisão e queria fazer recorte e colagem. Então eu peguei os conteúdos, coloquei em colunas, por exemplo, antítese, comparação, perífrase, antonomasia, metonímia, paradoxo, voz ativa, agente da passiva, todas as figuras de linguagem que eu trabalhei e mais alguns conteúdos de sintaxe. E os alunos tinham que recortar e colar nesses quadros aí, nesses retângulos, na verdade. É uma dinâmica que faz pensar, faz pesquisar para chegar a esse resultado, para chegar a essa resposta. É um trabalho que deu super certo, foi bastante interativo, os alunos gostaram. Essa também é uma atividade que eu criei, é a oficina de poesia. No meio eu coloco um símbolo do tema, no caso aqui era sustentabilidade, e os alunos teriam de criar uma tempestade de ideias.
escrever palavras que teriam a ver com o tema. E aí, tudo que vier à mente sobre o tema, eles vão escrever aqui, como se fosse uma tempestade de ideias, ou também pode ser um mapa mental, pode ser de acordo com a criatividade do professor. A partir disso, qual é a próxima etapa dessa atividade? Agora coloque as palavras abaixo e crie uma rima para cada uma, se conseguir. Pode usar o dicionário também aqui. Então, por exemplo, sustentabilidade, responsabilidade, lixo, bicho. Então, o aluno vai colocando aqui, uma lista, e para cada palavra daquela lista que ele pegou lá na tempestade de ideias, ele vai dar uma rima. Depois é só pegar essas rimas e criar o texto. Vou ler para vocês aqui um trecho da minha aluna aqui, Alice. Agora é hora de criar seu poema sobre o tema. Os seres humanos deveriam ter mais educação e ter a prática da reciclagem, para não nos perdermos na poluição e mantermos nossa paisagem. Deveríamos criar a responsabilidade de ao menos catar os lixos, deixar essa triste realidade e pararmos de viver igual bicho. É o passo a passo de uma oficina que mostra como um aluno pode desenvolver um poema com rima. Aqui também tem uma dinâmica de revisão, que é a dinâmica de pergunta e resposta, ou também conhecida como Encontre o Seu Par. Eu coloco várias perguntinhas aqui dentro desse cartãozinho. Os alunos vão pegar, para cada pergunta vai ter uma resposta. E aí eles têm que se misturar entre eles na sala, procurando a resposta da sua pergunta ou a pergunta da sua resposta. Então, por exemplo, aqui explique a partícula C, partícula passivadora, e dê um exemplo em frases. Então, o aluno deverá procurar qual é a resposta dessa pergunta dele aí. E, ao mesmo tempo, estará estudando o conteúdo da avaliação. Atividades desenvolvidas em salas de aula. Leitura de livros paradidáticos na sala de aula, do lado de fora, com diversos livros e atividades desenvolvidas a partir deles. Visitas a espaços culturais, no caso aqui o Sobradinho de Quissamã e o Museu Casa Rosa. Atividades de recorte e colagem, atividade da caixa de mensagem. Primeiro nós fizemos uma dobradura de caixa, depois enfeitamos e dentro o aluno tinha que escrever uma mensagem bem bonita e escolher alguém da escola para doar. Dinâmicas de recorte, colagem e leitura. Piquenique. E no dia do piquenique também acontecem atividades lúdicas, além, dos lanches maravilhosos. Aqui embaixo nós temos uma atividade interdisciplinar com geometria, língua portuguesa e artes. Houve aqui um recorte de hexágonos. A partir desses hexágonos, os alunos colocam resumo da obra, resumo por capítulo, a sua impressão sobre o livro, biografia, poemas criados por eles, tudo nessas figuras geométricas, que serão expostas, nesse caso dessa escola aí, na feira cultural. Aqui o teatro na sala de aula, desenvolvendo literatura. Aqui a caixa da positividade, uma atividade que eu criei a partir da gaiola. Tem também uma atividade que eu vou mostrar aqui, que é a gaiola, que a gente pega uma mensagem positiva para aquele dia. Nessa escola não tinha uma gaiola, então tem duas escolas que não tinha gaiola, e aí eu fiz uma caixa grande. Os alunos criaram algumas frases positivas, pesquisaram outras e distribuíram pela escola. E cada pessoa também que viesse visitar a escola, a gente convidava a pegar uma mensagem dessa. Aqui, mais teatro na sala de aula, porque o teatro ele desenvolve a expressão, a fala, a leitura. Então eu gosto de trabalhar
teatro e também a música. Mais aí uma imagem de teatro feita com alunos de escola. Aqui também, quando a gente leva também alunos de uma escola a outra, no caso aqui levamos os alunos maiores numa escola de alunos menores, com teatro de fantoches. Aqui são gincanas, que eu gosto de fazer também. Na gincana eu coloco atividades culturais, atividades também de conteúdo, e há uma disputa entre grupos na turma, e aqueles que ganham uma caixa de bombom ou um saco de pirulitos, e os alunos adoram participar. Aqui é roda de leitura, roda de atividades. Aqui deu um teatro que nós fizemos com alunos de sala de aula. Nós apresentamos uma história que era biografia contada pelo próprio personagem, que era o Pedro Bandeira. E o Pedro Bandeira amou e está aí parabenizando o nosso aluno ator que o representou. A seguir, nós veremos um vídeo que foi criado em sala de aula e apresentado à escola sobre trânsito, feito pelos alunos. Os problemas de trânsito em Quissamã estão se tornando mais frequentes. Vamos falar com o nosso repórter João Gabriel, direto das ruas de Quissamã. O aumento de acidentes causados em Quissamã é a maioria por falta de atenção do motorista, ciclista e pedestres. Agora eu vou entrevistar o Davi. Fala, Davi, a maioria dos acidentes causados em Quissamã. Esses dias eu tava passeando com a minha família na calçada, o carro veio subindo a calçada. Dinâmica de socialização de primeiro dia de aula, a Torre de Macarrão. Olá, nós estamos aqui hoje com a dona Dalva, que ao meu ver é um ícone representativo aqui dentro da nossa cidade de Carapebus. Nós viemos aqui com o 9º ano da escola José Rosendo para fazer uma entrevista com ela. A que a senhora já trabalhou e qual era a área que a senhora já exerceu? Eu trabalhei aqui no município, no José Rosendo, durante muito tempo. Cambuim, no mesmo período, também por muito tempo. E depois trabalhei na direção da escola do Antônio Augusto da Paz. Foram muitos anos, foram 33 anos nessas escolas. Trabalhei na Secretaria de Educação também. Também trabalhei, fui considerada como subsecretária de Educação do município, quando Carapebus emancipou. Desempenhou bastantes papéis, né, dona Dalva? Muito. Na educação. Na educação. Fiz de tudo, só não trabalhei com prezinho. Porque eu comecei trabalhando de sexto ao 8º, que antigamente era 8º, sabe? Não era 9º, não. E depois passei para de primeira até 8º, com a área de português e educação física, né? Então eu trabalhei de tudo. Trabalhou com história também, geografia? Trabalhei com história, geografia e lá no José Rosendo trabalhei 3 anos como professora de artes. Porque faltou professora de artes, eu trabalhei. O que a senhora fez na sua profissão? Ser professora é muito importante. A gente está colocando o ser humano para o mundo, educando. A gente é quase que mãe, entendeu? É irmã, é amiga desses alunos. Então, a gente faz de tudo. A gente não só ensina a nossa área, não. A gente ensina o aluno a viver dentro da nossa sociedade. A senhora acha que essa profissão é bem remunerada? Não.
Não acho. Uma profissão em que todos passam pelas nossas mãos. Você não vê um presidente da República, um médico, um advogado, ninguém atua sem antes ser passado pelas nossas mãos. Então, por que a senhora escolheu, dentre todas as profissões que existem, justamente essa de ser professora para a sua vida? Por amor, vocação. A gente não é professora, a gente sabe que existe professor que diz assim, eu trabalho porque eu preciso do dinheiro. Não. Quem é professor mesmo trabalha por amor. É vocação mesmo. É vontade de fazer o melhor pelo seu semelhante. Dentro de sala, a gente não vê ali a pessoa que tem todos os problemas que deixou para trás, porque dentro de sala a gente vê a pessoa que tem que ser, naquela hora, a amiga, a alegre, a feliz, entendeu? E quando a gente escolhe essa profissão, é por amor mesmo. Tem que ser, quem escolhe por amor não consegue não. Quais foram os frutos que a senhora colheu por seguir essa profissão? Muitos. Eu sempre falei para os meus alunos que quando eu deixasse de trabalhar, que eles não esquecessem de mim. Nós, hoje Leise está essa garota, mas daqui a uns anos ela vai estar mais velha, velha não, isso é feio, mais idosa, mais esquecida, mais distante das coisas, mas vocês, os alunos, estão começando. Então, às vezes eu passo por um aluno e não me lembro o nome dele, porque são muitos alunos que passaram. Eu sei que ele foi meu aluno, mas o nome me passa despercebido. Mas ele chega perto de mim e fala assim, foi a melhor professora que eu tive. Entendeu? A senhora, eu não esqueço nunca. Olha aí, minha professora. Isso aí é o que a gente pensa de recompensa. É isso. Que bom, dona Dalva. Que bom. É emocionante isso ouvir. Mas é verdade. Então, eu sempre fui muito amiga de todo mundo. Mas acho que responsabilidade é responsabilidade. E a chance de vocês é agora. Estudem esse ano bastante para poder eu ter orgulho de, final do ano, eu ver o nome de vocês no IFEM. Agradecemos imensamente, dona Dalva, por essa atenção que a senhora nos prestou. E eu acredito que aqui hoje foi uma aula de tudo, principalmente uma aula de vida, né, gente? Sim. Vários conselhos que a gente vai levar aí para adiante. Eu vou levar e vocês têm certeza que também irão. E valorizem bastante os professores de vocês. Porque eu vou dizer uma coisa, é muito sacrifício sair de casa hoje para enfrentar uma sala de aula com os perigos que a gente vê. Então, valorizem bastante os professores de vocês. E que eles vão ficar, sabe o quê? Na memória de vocês pelo resto da vida. Vocês vão pensar que não, mas chegar um tempo, vocês vão lembrar que isso aqui quem me ensinou foi Leise, uma excelente professora. De português para mim, eu queria que ela estivesse dando aula para minha neta, que está na 6ª série hoje. Então, gente, é isso aí, valorizem bastante, aproveitem esse melhor período da vida de vocês, porque depois que passar, filha, vem o ensino médio, faculdade, e a vida vai ser só de batalha, de luta pela frente. A melhor escola é aquela que vocês estão e que estão fazendo por ela. Vocês estão dando nome à escola. Se vocês não fizerem isso, a escola vai ser sempre taxada como uma escola ruim. Não é verdade? Os alunos, quando saem dali preparados pelo professor, e porque ele estudou também, e vai estudar fora e consegue, é porque você teve um bom alicerce, né? Você teve a base do seu ensino.
Então, é onde vocês estão. E depois é difícil. Então a gente encerra aqui a nossa entrevista com a dona Dalva, com o coração cheio de alegria. Muita felicidade mesmo. Que, dona Dalva, que muitas bênçãos sejam derramadas na sua vida, nessa sua nova etapa aí, que não é trabalhando fora, mas trabalhando aqui, e educadora a senhora vai ser para sempre. Um beijão no seu coração. Como eu disse no meu primeiro encontro, nós faríamos uma entrevista no último dia, né? Então, uma entrevista com a nossa amiga aqui, Rosélia, uma educadora aposentada, que vai falar um pouco das suas práticas em sala de aula. A Rosélia vai falar um pouco sobre letramento e como ela via esse letramento dentro da sala de aula, quais as práticas que foram marcantes para ela. Vamos lá, Rosélia? Você quer saber como eu passava o conteúdo, como eu lidava com os alunos, o que eu fazia? Isso, a sua prática e a sua teoria, né? Como que era o passar desse conteúdo, de que forma era essa abordagem? A teoria, eu não seguia, eu seguia o planejamento da escola, mas com as minhas opiniões. Meus alunos não tinham aquela obrigação de sentar em fila em uma carteira na escola. Meus alunos sentavam onde eles queriam. Isso há 9 anos atrás que eu parei. Eles tinham liberdade para escolher o lugar que eles quisessem sentar. Eu sempre ensinei com um fundo musical. Escolhia Gal Costa, Caetano. E quantas vezes eu aproveitei as letras das músicas deles para poder trabalhar a semana. Então você levava o radinho para a sala? Ah, se levava, era um luxo. Tinha CDs, né? E eles faziam as tarefas ouvindo música. No mesmo tempo eu estava ensinando licença sinestésico, porque além dele ouvir, ele escrevia e eu obedecia. Nunca gritei em sala de aula, nunca exigi que o aluno fizesse tudo o que eu queria, contanto que prestasse atenção e me ouvia. E eu trabalhava sempre com um contexto assim, de um texto só, eu trabalhava todas as disciplinas. Interdisciplinaridade. E eu dava um show. Eu cantava, eu fazia interpretações, eles criavam historinha em cima daquilo dali que a gente estava trabalhando. Isso eu fazia não é só com a turminha de 1ª a 4ª, mas com a turma que se chamava antes ginasial, depois 1º grau, extensivo, e eu fazia com todos esses. Tive alunos levados de todas as espécies, de tudo que você possa imaginar. O meu olhar, eu conseguia segurar as crianças. Dizem isso para mim, que é porque foi há 9 anos atrás. Foi não. Eu nunca cheguei em sala de aula para começar o conteúdo. Nunca fiz isso. Sentava com as crianças, principalmente de segunda-feira. Sentava com eles, perguntava tudo sobre eles, deixava eles contar as aventuras deles. E ali eu conversava com eles e quando falava assim, agora nós vamos partir para esse conteúdo. E ali eu entrava com texto, sempre entrei com texto do primeiro dia do dia da semana, segunda-feira, e depois eu ali espalhava história, geografia, matemática e usava muito assim palavras soltas para eles formarem texto. Eu dava palavras soltas no quadro e eles formavam um texto. E um era completando o outro. Fulano, completa-se a frase de Cicrano. E eles iam completando as frases. O que você achou disso? Ali entrava a pontuação, ali entrava as ideias de cada um, acabava formando um texto. E desse texto saía poesia. Desse texto saía matemática. Desse texto saía geografia. Eu sempre trabalhei história, mas nunca aquela história que quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral, porque não foi. Eu seguia
o caminho que estava dando certo na sala de aula. Então, Rosélia, como eu percebi na sua fala, a pedagogia do afeto entra na questão do lúdico na sala de aula para você, do ouvir o aluno, né? Eu vi o estar aluno. atento ao que o aluno traz com ele, do sentimento dele, né? Da brincadeira, do conteúdo brincando. Eu respeitava o limite de cada um. Tinha muito levado, eu sabia como levar aquele aluno, o mais quieto, a discriminação, o preconceito, religião. Eu sempre soube lidar com isso até hoje. Meus maiores amigos são os meus ex-alunos, mais de 5.000 alunos. Se eu faço aniversário, aparece cada hora um presente de um aluno, do ex-aluno. Fui homenageada com a medalha de Darcy Ribeiro, recebi o certificado por um aluno que eu tinha trabalhado numa fazenda, mas há muito tempo eu nem lembrava direito. Nunca chamei aluno pelo apelido, eu sempre chamei meus alunos pelo nome dele, o nome que foi dado de batismo. E recebi essa homenagem, eu fiquei até surpresa quando cheguei e ele falou para mim que ele ia descalço e voltava calçado. Ele não tinha às vezes o que vestir, com certeza que no outro dia eu chegava com a roupa para ele. Isso eu faço até hoje. Gratificante, né? Foi a melhor coisa do mundo. Foi eu ter meu filho, a minha neta e ser professor. Então o que é ser professor para você? É ser humana. Você tem que ser humana, entender, fazer amizade com a família, ser amigos da família, para poder você conseguir levar o aluno, você entender o aluno, ouvir o aluno, as queixas dele, que você vai... E preciso de uns cursos que eu fiz inclusão, eu fiz psicopedagogia, eu fiz PNL, e acaba você entendendo por que aquele aluno está daquela maneira. Eu sei que eles, os professores, estão lidando com a força maior, que é a droga. Mas se o aluno estiver drogado e você tiver uma postura de um bom professor, ser carinhosa, ser amiga, você conversa com ele sem usar o nome da droga. Você não precisa falar para ele, você está drogado, você não precisa dizer isso não. Você conversa com ele, fala de sentimento, fala de amor, fala de respeito. E vai falando sobre isso, que a droga vai passando e alguma coisa fica nessa criança, nesse adulto. Eu trabalhei com muito adulto também. E as minhas aulas eram muito divertidas. Era com lúdico. Usava cartões, usava jogos, eu usava muita palavra solta para fazer montagem, muita colagem, levar um quadro para a sala de aula e mandar ele descrever o que ele estava vendo. E Alice, vai mais um pouquinho, se você entrar na canoa, o que vai acontecer com a canoa? Aí um dizia assim, pode virar, e o que você faria? Você instigando o aluno através daquele quadro, que vai sair coisas maravilhosas ali. Que belas dicas, né, Rosélia? Muito bom. Eu gostaria de saber quais foram as escolas em que você trabalhou? Quissamã em todas. Não, menos o CEP. 30 anos na Escola Estadual Visconde Quissamã e 20 anos em Carapebus. Quais escolas em Carapebus? Tomás Gomes e José Rosendo. E agora, para finalizar, eu gostaria que você falasse pra gente qual foi o seu maior desafio em sala de aula e a sua experiência mais marcante que você guarda no seu coração. É ouvir dos alunos de Quissamã que aprendeu matemática comigo. Isso me emociona. E o desafio mais significativo? Foi ensinar tabuada aos alunos que não era muito visto com bons olhos, a tabuada, e ensinar a interpretar os problemas, texto, através da tabuada. O que você faria se você tivesse tantas dúzias disso e comprasse tantas dezenas desse outro elemento, e quantas unidades você teria, porque eles não sabiam o que era unidade, que era dezena e centena.
prova dos 9, prova real, isso tudo era cafona não estava dentro do programa. Eu ensinava escondido, meus alunos hoje são médicos, trabalham com contabilidade e usando matemática. E diz para todo mundo, eu aprendi com Rosélia Reis Magno. Então foi um desafio, ao mesmo tempo uma experiência encantadora. Foi encantador. Foi maravilhoso eu ensinar matemática para Quissamã. E aqui eu fico com a Rosélia, a nossa professora entrevistada de hoje. Nesta escola tínhamos a gaiola. Os alunos saíam de sala em sala e também na rua e na comunidade. E as pessoas pegavam sua mensagem para aquele dia. Algumas até se emocionaram. Aqui nós temos o dia do filme. No caso aqui era sobre o filme sobre bullying. Esse é o filme. Aqui atividades de leitura em sala de aula. Aqui mais uma vez o filme apresentado na sala de aula. Aqui o dia da sala de aula invertida. A utilização de seminário. É uma prática que sempre dá certo. Nada de novo, né, gente? Mas é um recurso bem legal. O aluno consegue interagir com a turma e com o conteúdo. Olha aí os alunos apresentando os trabalhos deles. E aí tem o dia também da gente comemorar, né? Comemorar. Dia que a gente sai para passear e se divertir. Aqui são nossas ações solidárias que a gente desenvolve. Em todas as escolas a gente faz isso, para ajudar as pessoas que precisam. Aqui são trabalhos desenvolvidos em sala de aula, que é a gincana cultural que eu costumo realizar. E aí os alunos têm que desenvolver poemas, maquetes, músicas, paródias, etc. dentro de determinado tema. Nesse caso aqui, o tema foi trânsito. E eles teriam que apresentar essa gincana. Olha aí a galera fazendo atividade. Professor colaborador também ajudando. Esse trabalho foi muito legal. Toda a turma participou. Esta foto representa o dia que nós criamos cartinhas para as pessoas desabrigadas do Rio Grande do Sul. Fiz esse trabalho com todas as escolas e tá aí, ó. Entreguei lá no correio para que fossem entregues para as pessoas. Aqui são atividades entre duplas, perguntas e respostas. Aqui são seminários também. Especificamente, esse aqui foi um seminário sobre figuras de linguagem feito com o 9º ano do CIEP. E aí todos os alunos participaram. Atividades feitas na biblioteca. Essa é a dinâmica que eu falei de perguntas e respostas que devem encontrar o seu par. Cada aluno deve encontrar a resposta para a sua pergunta. Aqui é a gincana que eu falei. Eles apresentaram cartaz. Não beber dirigindo, sempre ter atenção, olhar para tudo. O interessante desse trabalho é a integração e podemos ver os diversos dons que os alunos têm. Até alunos muito tímidos conseguem participar. Aqui temos as maquetes da gincana e é maquete feita com material reciclável, reutilizável. Quadro sobre o trânsito. Grupo 1. Vermelho, bate porque senão pode causar um acidente. Verde, permissão para poder passar. Amarelo, devagar. Oh my God! Meu filho morreu!
Passo certo. Olha pra um lado, antes de atravessar a rua. Ai, outro! Viram o que aconteceu? Se o sinal estiver verde, não passe, pois o trânsito vai estar ativo e pode acontecer sérios acidentes. Aqui são algumas fotos pertinentes ao trabalho que eu desenvolvi, que era pegar calças ou qualquer outra roupa jeans e repaginá-las. O nome desse projeto era Repagine-se, Poesie-se. Todos os alunos de todas as escolas que eu trabalho desenvolveram esse trabalho juntamente comigo. Aprenderam até a costurar, hein? Pintar, utilizar tintas. Aqui é o CIEP. Criação de figurinha. Olha a foto aí e olha a figurinha criada. Cabelinho na régua. Olha a outra. Aqui continuação do trabalho Repagine-se, Poesie-se, na biblioteca do CIEP. Olha as calças aí repaginadas. E os alunos aí, ó, com a mão na massa. Quer dizer, mão na tinta. Aqui foi o primeiro dia do projeto Repagine-se, Poesie-se na escola José Rosendo. Foi um dia em que os pais estavam na escola, então os pais também participaram. Foi o primeiro dia desse projeto lá nessa escola. Esse dia aqui foi muito interessante, o dia da família na escola, lá na escola José Rosendo. Pedi para que ex-alunos falassem um pouco de como eles passaram por essa escola, como foram as práticas de leitura e quais os conselhos que eles dão para os alunos de hoje. Atividades de letramento no pátio. Fomos ao cinema assistir divertidamente e nos divertimos bastante. Esses são alunos do sênior. Gosto de fazer bastantes dinâmicas. E aqui nós temos algumas dinâmicas de entrosamento. E atividades contra bullying, atividades para amizade, né? São dinâmicas que eu faço no pátio da escola também. Essa aqui é a dinâmica nó humano. A seguir, a dinâmica do papimpou. Todos devem estar bem atentos. Aqui o trabalho com o caderninho de gêneros, que eu já mostrei. Aqui nós trabalhamos as emoções utilizando os personagens do filme divertidamente. Então, eles pegavam as emoções e diziam em que momento eles sentiram raiva, nojo, etc. E como estão se sentindo no momento. Aqui, leitura livre de livros diversos na biblioteca. Esta foto aí representa o dia que nós ensaiamos as danças para a festa junina. Novamente, projeto Repagine-se, Poesie-se.
Aqui nós trabalhamos os quizzes gramaticais na escola CIEP, na sala de informática. Soletrando no sábado letivo, biblioteca da escola José Rosendo. Dinâmicas de ação e reação. Soletrando com o 9º ano. Leitura em grupo sobre o livro paradidático A Cor da Ternura. 8º ano da Escola José Rosendo. Leitura compartilhada do livro A Cor da Escravidão, projeto de leitura do 9º ano da Escola José Rosendo. Aqui, o trabalho com o livro paradidático com os hexágonos, que eu falei no início. Turma do Sene. Mais uma vez, o uso do livro paradidático e também do caderno de gêneros. Aqui foi o dia do rodízio das atividades. Tinha anagramas, tinha soletrando, tinha criação de nuvens de palavras, etc. Aqui atividades de criação de cartazes a partir de histórias em quadrinhos e recortes. Como eu gosto muito de trabalhar sentimentos, fiz a dinâmica da hashtag Como Estou Me Sentindo, para colocar todos os sentimentos nessa hashtag aí e seus símbolos. Leitura, interpretação e debate sobre o Setembro Amarelo a partir do gênero textual folheto e criação de scrapbooks e cartazes a partir deles. Círculo para apresentação dos trabalhos. Atividade de integração. Guie o cego para que um possa confiar no outro. Depois temos reflexões a partir da dinâmica. Agora que você lá que tá voltando, troca você. Rian agora vai te guiar. Tampa o olho. Ela que vai te levar, você não precisa andar se guiando, ela tá te guiando. Confie na companheira. Mais uma vez a criação de nuvens de palavras. Só que desta vez eu recortei mesmo a nuvem e os alunos colocaram dentro dela todas as palavras sobre o livro que eles estavam lendo. Aqui o plantio de árvore. Nós estamos participando do projeto Artéries. E aí os alunos estão aí, plantando uma árvore com a ajuda do amigo da escola aí, Miquinha, Alcemir. Aqui são os scrapbooks dos alunos sobre Setembro Amarelo. E aí dá para trabalhar diversos gêneros
dentro do scrapbook. Uma maneira mais divertida de se fazer um cartaz. Mais um momento de leitura ao ar livre. Aqui, soletrando em grupo, na escola CIEP Municipalizado 465, de Quissamã. Eu distribuo as cartelas com as palavras e eles têm que perguntar um para o outro aí. Mais um rodízio de atividades, anagramas, soletrando, leitura. Eu também levei meu computador para a sala de aula. E aí os alunos também têm acesso aos jogos gramaticais online. E teve descontração na Semana da Criança, sim. Vários jogos aí, dominó, dama, baralho, pega-varetas. Isso aí. Para todas as escolas. Também a gente tem que descontrair um pouco. Mais um pouco de rodízio de atividades. Nesta aula do 9º ano, eu trouxe o Uno da Crase. O objetivo era ler o manual, entender o jogo e jogar. Deu super certo. 9º ano da Escola José Rosendo. E aí tem uma banda que eu estou desenvolvendo aí com a turma para a Feira Cultural. Agradecer aí o mestre Jaime do Boi Maranhão que nos emprestou essa bateria. Está sendo muito legal, os alunos estão adorando. Oi pessoal, meu nome é Sabrina Costa, sou professora docente de Língua Portuguesa e Produção Textual nas redes municipais de Macaé e Quissamã e atuo nas turmas de Ensino Fundamental 2. São vários os desafios enfrentados para a prática do letramento em sala de aula. Eu vou começar citando a falta de hábito de leitura dos nossos jovens, que por mais que seja incentivado, praticado nas salas de aula, nas escolas, nós não vemos um acompanhamento, uma continuidade junto às famílias. E se não há essa continuidade no projeto, no trabalho que está sendo efetuado, isso não vai gerar um resultado satisfatório. Nós, professores, sabemos que as famílias também possuem uma grande dificuldade, porque muitas delas também não têm o hábito da leitura e isso dificulta um pouco, mas elas podem procurar as escolas, os próprios professores, para ver como que elas podem estar incentivando essas crianças, esses jovens, porque
O incentivo, ele é fundamental, gente. Não basta vir só dos professores, tem que vir da família, que são as pessoas mais próximas a ela. Então, tem que incentivar, tem que motivar. Outro desafio que eu gostaria de citar são os textos dos livros didáticos que nós usamos, porque eles fazem parte do Programa Nacional do Livro Didático, então eles são textos muito abrangentes, né? Por conta de ser em nível Brasil, em nível nacional. Então, eles ficam um pouco mais distantes da realidade dos alunos com os quais eu trabalho, das redes em que eu trabalho, e isso dificulta muito, porque na primeira leitura do texto, o aluno ele não se sente familiarizado, ele não se vê naquele contexto, ele não entende muita coisa do que está ali, então já causa um travamento no aluno, né? Uma inibição. E aí cabe ao professor fazer uma contextualização daquele assunto, daquilo dali, explicar um monte de outras coisas. Então, às vezes, eu, particularmente, eu levo para um tempo de aula só discutindo o texto. Até os alunos acham um pouco cansativo. E, pô, professor, a senhora fala muito. Fala, sim, porque eu tenho que explicar bem isso aqui para vocês poderem entender e a gente conseguir trabalhar o texto. E aí um assunto vai puxando o outro, então a gente faz uma contextualização muito grande para o aluno se sentir familiarizado, à vontade, para ele conseguir falar sobre aquele texto. Então a questão não é que o aluno não saiba o que fazer, o que falar, que ele não entenda propriamente o texto. Ele tem mais dificuldade de chegar no ponto que a gente gostaria. Se partisse do contrário, um texto de acordo com a realidade dele, para daí sim nós irmos puxando outros assuntos, então sair daquela coisinha mais local para ir para uma coisa mais abrangente, funcionaria melhor, porque o aluno já estaria mais à vontade, e aí uma vez que é dado a ele aquela oportunidade, que ele sente que ele sabe, que ele não está ali simplesmente num assunto que ele não tem o que falar, né? Ele vai se sentir cada vez mais participativo. Então, quando ele fala, quando ele é ouvido, você fala, isso aí, muito bem, você tá no caminho certo, vamos lá. Um vai motivando o outro. Mas se ele trava no primeiro momento, isso inibe os demais também, porque ninguém quer passar vergonha na sala. Eles têm medo de errar, eles têm medo de falar uma coisa errada e se sentem frustrados com isso. Então, isso também é desmotivador. Então, muitos textos, os professores acabam adaptando realmente para a realidade local. Ou fazem isso, essa contextualização tão grande para depois chegar no texto. E esta foi a minha formação. Obrigada a todos e todas. Foram algumas práticas minhas que eu demonstrei que me trouxeram muitas alegrias.